Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai aprender a tratar exceções aqui em Python. Você já deve ter visto exceções desde o primeiro momento que você tentou executar o seu primeiro código em Python, certo? Por exemplo, se eu digitar um print A aqui, eu vou ver uma exceção. Na verdade, exceções são erros que ocorrem dentro do seu programa, certo? E essa exceção vai parar a execução do seu programa. Se você tiver um programa com 1000 linhas e a exceção ocorreu na primeira linha, o programa nem abre, certo? Então, é muito importante que o desenvolvedor trate as exceções aqui. Então, só para você entender, você já deve ter visto isso muitas vezes, mas só para passar aqui, eu tenho o arquivo que essa exceção ocorreu e a linha na qual essa exceção ocorreu, que é na linha 2 aqui do meu programa, certo? E aqui o código que gerou essa exceção, aqui o tipo dessa exceção, na verdade, é a classe dessa exceção aqui, e a gente vai ver isso posteriormente, e aí a descrição, né? Name A is not defined. Para eu tratar exceções aqui em Python, eu simplesmente envolvo o meu código em um bloco try, certo? E aí aqui, isso aqui é similar ao if, else, sabe? Eu coloco aqui try, e aí eu executo o código que eu quero, e aí except, e aí eu faço o que eu quiser aqui na exceção, certo? E aí, nesse caso aqui, tudo que eu executar dentro do bloco try, ele vai tentar executar esse código. Se esse código gerar algum erro, ele vai cair no except aqui, e aí você faz o que você quiser. Por exemplo, print erro, certo? E aí se eu executar esse daqui, você está vendo o erro na tela, certo? Porque ocorreu um erro dentro do meu bloco try ali. Deixa eu fechar isso aqui um pouquinho. Beleza? Deixa eu fechar isso daqui para a gente ver só o código, certo? Outras coisas que eu posso fazer aqui, ó, esse é o formato mais simples que você pode tratar uma exceção, certo? E esse tipo de try except aqui é muito amplo. Ele vai pegar qualquer tipo de erro que acontecer aqui. E o pessoal costuma falar que isso não é uma boa prática de programação. No caso aqui, isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui e fazer isso, dar esse mesmo erro novamente, executar aqui. Aqui, ó, quando eu te falei que... Deixa eu fechar isso aqui. Aí, vamos voltar aqui. Aqui, ó, na exceção, você vê o tipo que é da exceção que ocorreu, certo? No caso aqui, foi uma exceção de name error. Então, o ideal aqui seria eu falar o seguinte. Eu venho aqui no except e falo o tipo de exceção que eu quero tratar, certo? Então, except name error, e aí eu posso jogar isso numa variável, erro, por exemplo, e imprimir esse erro aqui na tela. Erro, na verdade, não seria interessante imprimir esse erro na tela para o seu usuário, certo? Isso é legal para o desenvolvedor. Então, você pode, por exemplo, criar um arquivo de log contendo a data, a hora, o arquivo e o erro que ocorreu. Então, aqui, na verdade, eu estou tratando a exceção que foi lançada pelo Python, certo? Então, vem aqui, ó, se eu executar isso aqui, porque tem um A aqui de fora do bloco try, vamos executar novamente. Então, aqui eu estou tratando a exceção, certo? E o que ocorre aqui é que, tipo, eu sei que ocorreu o erro, eu sei qual erro que ocorreu aqui, eu posso jogar isso no arquivo de log, se eu quiser, ou qualquer coisa do tipo. Posso mandar uma mensagem para o meu usuário aqui, falando... Nesse caso aqui, o erro é do desenvolvedor, né? Então, erro do desenvolvedor. Fale com ele. E dá um ponto aqui. E o meu código não vai parar por causa daquele erro, certo? Então, se eu falar aqui, ó, bora continuar. O código vai continuar executando normalmente, certo? Então, eu tratei a exceção ali. Ó. Você vê que apareceu o erro do desenvolvedor na hora que eu tentei executar aquilo ali. Fale com ele, bora continuar e aí continua executando o código normalmente, certo? Esse é o melhor método para você tratar exceções. Se você achar que pode ocorrer mais alguma exceção aqui nesse local, você pode utilizar outra exceção desse tipo aqui, except exception as error, certo? Print, ocorreu um erro inesperado. Na verdade é inesperado porque eu não sabia que ia ocorrer esse erro ali, né? Eu, como desenvolvedor,
Deveria saber, mas eu não sabia por que que esse erro ocorreu ali. Então, se eu executar, você vai ver que só vai cair nessa name error nesse momento, porque a variável A não existe. Eu estou tentando imprimir uma variável que não existe, ele caiu no name error, executou o name error e aí acabou as exceções. Se acontecer um outro erro aqui qualquer, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um erro de índice, por exemplo, de listas. Por exemplo, se eu criei uma lista aqui com A, agora A existe, certo? Nesse momento aqui, a minha variável A não tem erro no meu bloco try, então ele será executado normalmente. Então, se eu executar isso aqui nesse momento, certo? Não tem erro nenhum na tela, tá? Eu tô dando um print aqui no meu A aqui dentro desse bloco try, ele está executando esse código, não ocorreu nenhum erro. Porém, se eu tentasse imprimir esse índice 1 aqui, que não existe aqui, se eu executar isso aqui, ele vai lançar outra exceção, certo? E aí eu falei, ocorreu um erro inesperado, que na verdade não era inesperado, eu sabia que ia acontecer esse erro, certo? Então eu posso vir aqui e falar o seguinte: antes dessa cláusula aqui, ó, essa de baixo aqui, ó, ela vai pegar qualquer erro que ocorrer dentro do seu bloco try, certo? Ela vai capturar qualquer tipo de erro, porque eu não estou especificando qual exceção que eu quero, eu estou especificando simplesmente qualquer exceção. Então eu posso vir aqui e criar uma outra except aqui, certo? Como eu sei que pode ocorrer um erro de index error ali, eu posso vir aqui e tratar essa exceção, esse erro, e aí eu faço o que eu quiser, print erro de índice, certo? E aí eu posso executar agora, esse código vai cair lá no erro de índice, certo? Porque aqui esse índice não existe, certo? Outra coisa que eu posso fazer aqui também, ao invés de mandar só uma exceção, por exemplo, vou mudar esse erro aqui, essa variável para um dicionário, certo? E vou tentar acessar a chave 1 mesmo, desse dicionário aqui. Então aqui, ó, agora é um dicionário e agora vai dar um outro erro que não é index error, que é chamado de key error, certo? Então se eu executar isso aqui, ó, você está vendo que ocorreu um erro inesperado aqui, certo? Porque eu não especifiquei qual exceção que eu queria que tratasse. Então, se eu quiser tratar duas exceções na mesma exceção, eu posso vir aqui e falar, coloco uma tupla aqui, coloco uma classe primeiro e depois a segunda aqui, que é aqui error. Só para te dar uma dica aí, ó, se você estiver utilizando o PyCharm e quiser ver todos os erros disponíveis built-in pelo Python, você pode digitar error, certo? E aí já vai aparecer. Todas as classes de erro no Python, que são usadas aqui para tratar exceções, terminam com a palavrinha error, certo? Então aqui, ó, você pode ver todas as que tem aqui, certo? Ou então, também, se você quiser, você pode executar o código, ver qual foi o tipo de exceção que foi lançada, e aí você trata aquela exceção. Tanto faz, certo? Então aqui vai ser key error. E aí vamos executar isso daqui. E aí a gente tem erro de índice lá, certo? A gente pode até mudar a mensagem, erro de índice ou chave aqui. Então aqui eu estou tratando essa exceção, certo? Então essas são as maneiras de você utilizar o bloco try e except, certo? Só que tem mais coisas aqui que você pode fazer. Uma outra coisa que pode ter no seu bloco é um else, certo? E também você pode... Deixa eu falar do else, depois a gente fala da outra. O else aqui, ele vai ser executado sempre que esse código do bloco try for executado sem lançar nenhuma exceção. Então, por exemplo, se eu vier aqui e deixar assim, não tem mais erro nesse código, certo? Eu estou criando um dicionário e imprimindo esse dicionário. Se eu vier aqui e dar um print, seu código foi executado com sucesso, certo? Eu posso fazer qualquer coisa. Aqui eu só estou mostrando uma mensagem, mas eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser dentro desse bloco else aqui. Você vai ver essa mensagem aqui, ó, seu bloco foi executado com sucesso. Posso até dar um print, aliás, vou tirar esse print do A daqui, e posso até dar um print no A aqui, na minha variável A. Então, se eu executar, você vai ver seu código foi executado com sucesso.
eu dei um print no A, que ele é um dicionário vazio, bora continuar o código e toca o barco, certo? Outra coisa também, então, só para resumir, o bloco else vai ser executado sempre que o seu código foi executado sem nenhum erro. Porém, se tiver algum erro aqui, 1 dividido por 0, por exemplo, o bloco else já não é mais executado. Ocorreu um erro inesperado, bora continuar. Além desse bloco else aqui, eu também posso utilizar a palavrinha finally. E a palavrinha finally, diferente do else, ela vai ser executada sempre, certo? Então, se ocorreu ou não ocorreu um erro aqui, ela vai sempre ser executada, certo? Ela pode ser muito útil aqui para você, por exemplo, fechar algum arquivo que tenha sido aberto aqui dentro de qualquer uma das cláusulas aqui, ou conexões com a base de dados, ou qualquer coisa do tipo assim. Então, essa cláusula finally aqui, finalmente, vai ser executada sempre. Então, se eu executar isso aqui agora, você vê que ocorreu um erro, aí ele executou o bloco finally, e aí bora continuar, certo? Se o código for executado com sucesso também, ela vai ser executada também normalmente. Então, se o código foi executado com sucesso, dê um print no A aqui, né, na cláusula else, e o finalmente foi executado também, normalmente, e aí continuou o meu código, toca o barco. Uma coisa aqui, ó, interessante. Suponha que, eu vou te dar um exemplo de como tratar uma exceção qualquer. Vou criar uma variável aqui A, certo? 1 dividido por 0. E aí, vou deixar isso daqui, vou dar um pass aqui, para não ficar um monte de coisa na tela. Vou dar um pass nesse aqui também. E aqui, ó, o que vai ocorrer? Se eu vier aqui, ó, e pedir para imprimir o meu A, certo? E executar isso daqui, você vê que mesmo eu tratando as exceções aqui, ó, perfeitamente, estava tratando tudo bonitinho, não era para ser apresentado nenhum erro na tela. Deu um erro na linha, se eu ver aqui, na linha 14, que é essa aqui, nesse print aqui, deu um erro falando que a minha variável não está definida, certo? Então, eu estava esperando essa variável no meu código, porém, ela não foi definida porque ocorreu um erro aqui. Então, eu poderia vir aqui no bloco finally e dar um valor padrão para o meu A, certo? Esse é um método, por exemplo, de você tratar a exceção. Então, eu estou dando um print no A, só que agora A é none, porque posso dar um valor vazio também para o meu A, porque eu tratei a exceção, certo? O erro foi gerado aqui, eu esperava essa variável chegar aqui no meu print, porém ela não chegou. Então, no bloco finally, eu coloquei para criar minha variável aqui, certo? Um outro uso pro bloco finally aqui, certo? E um outro método para você tratar exceções aí no seu código. Eu posso utilizar blocos try dentro de try dentro de try except dentro, nossa, que trava-língua. Try except dentro de try except e assim por diante, certo? Então eu poderia ter novamente aqui um bloco try, suponhamos que minha variável A seja 0 aqui, e aqui eu queira falar, gera um erro aqui. E eu posso criar isso daqui, certo? Print erro, certo? E aí ele vai executar isso daqui, e vai dar um erro aqui dentro aqui. Então, se eu executar, você está vendo só esse erro aqui, certo? Porque eu tenho um try except aqui dentro aqui, certo? Então, esse bloco try aqui não está deixando a minha exceção propagar para esse outro bloco try except aqui, certo? Então, só para que você entenda, é muito similar a como você utiliza if e else. Porém, nesse caso, você está tratando erros, tratando exceções que a gente fala. No momento, a gente não vai falar de como... A gente pode também criar exceções, as nossas próprias exceções. E aí, o nominho vinha aqui, meu erro, certo? Meu erro qualquer aqui. Porém, a gente não vai falar disso neste momento, porque a gente precisa saber como utilizar classes para fazer isso, certo? E aí vai ser lá na parte de orientação a objeto que a gente vai falar sobre isso. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre como lançar exceções utilizando essas exceções que já existem no Python, certo? Então, eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!